E aí galera, beleza? Ao vivo e a cores, sem estúdio, sem cortes, sem qualquer embelezamento artístico, da qual as pessoas estão acostumadas a verem. Eu vou falar para vocês hoje qual que é o propósito de tudo isso. É que assim, como aqui é a região cafeeira, né? Você no meio do café, eu não vou falar sobre café agora. Café eu vou falar uma coisa mais detalhada para vocês, né? Porque café, na verdade, ela é uma substância, né? Porém, uma substância aí, vamos que dizer, legalizada. Vocês estão me entendendo aí? Então, café eu vou pegar desde o início lá para falar para vocês como funciona. Eu não sei se vocês estão percebendo, ó, que os pés de café eles estão cortados, ó. Após aí a safra, né? Se poda os pés de café para eles poderem aí, enfim, dar o andamento aí natural da coisa aí. Mas eu não vou falar de café hoje não. Vou falar dessa terra no meio do café. Você está vendo que tem os corredores aqui. Hoje eu vou falar do que? Do milho e feijão, né? E da água também, porque choveu, né? Então, quando começa a entrar num período chuvoso, é o momento de você plantar uma coisa diferenciada na terra. Então aqui você não faz somente o cultivo do café, você faz também o cultivo de outros produtos, né? Produtos esses que você usa, né? O milho, por exemplo, aqui ó, a gente planta no meio, né? Nessas leiras aqui, ó, você tá vendo, ó, esses corredores aqui, ó, né? Você planta aí no meio milho ou feijão, você é quem escolhe. E aí, o milho você usa para fazer, né? Você tem um maquinário ali, mais para frente eu vou mostrar para vocês. Você deixa esse milho, né, debulhado e tal, tudo preparado, aí você coloca ele nesse maquinário, ele é triturado aí, ele serve de ração, né? Ele serve de ração, aí você trabalha um concentrado de ração de farelo de milho com um concentrado, uma ração concentrada para você tratar, por exemplo, de galinha e de porco, né? E você, se você quiser revender também, você pode revender, mas geralmente aí é mais para o uso, para você não se gastar muito com as indústrias, né? Porque eu vendo esse artigo aí, a galera, eles tanto a região rural como a região urbana, uns precisam dos outros. A região rural aí quanto à questão relacionada aí à agronomia, né? Quem manda os venenos aqui para nós é o pessoal da industrialização, né? Fertilizantes, né? Adubos, venenos que matam determinado tipo de mato, que ele não é da região, mas por algum motivo ele chega aqui, chega através até mesmo das rodas dos caminhões, né? Que vem de outra região, uma coisa assim assada. E às vezes uma semente que vem ali já é motivo para proliferar certa espécie de mato que não é regional daqui. E então, quando você começa a chover, você pode ver que a terra está molhada. Quando começa a chover, né? É lógico que você não vai fazer isso na primeira chuva. Você tem que pegar ali, você vê que está entrando num período chuvoso, você acompanha aí pela internet, né? O clima-tempo, né? E aí você faz isso, né? Eu já fiz um vídeo aí falando sobre a água, né? Captação de água, né? Estrategicamente como você pega, escolha um lugar para você morar onde tenha ponto de água. E é uma grande economia, porque se você cuida de animais, né? E sobrevive, sem água ninguém vive, né? A natureza ela não subsiste, né? Então você pode fazer esse processo todo, né, a plantação de outros benefícios, né, de outros produtos,
né? E no caso você planta aqui no meio. Se quiser plantar mandioca também pode, entendeu? Se você quiser plantar aqui no meio, você planta, né? A terra aqui é boa. E porque geralmente quando se faz esse processo aqui da qual vocês estão vendo aí, ó, vai demorar anos aí para dar café aí, uns 2 anos aí. Então no próximo ano aqui já não dá café, onde foi cortado já não dá. É bem provavelmente que dê aqui, ó, onde eu estou mostrando para vocês. Mas mesmo assim essa terra aqui ainda pode ser usada. Ele já começa a dar florzinha lá, tá vendo, ó? Então você pode plantar o feijão, você consome, né? O feijão você usa aí para o seu próprio consumo. Se você quiser revender um pouco também, revenda. Dá para fazer isso também. É uma coisa que não estraga, cara, fácil. Esse feijão aqui, ele é quase que 100% aí orgânico, sem agrotóxico nenhum, né? Quase 100% que eu digo para você, porque essa terra aqui você tá sempre adubando aí com adubo industrial, então ela é uma terra que tem, né, querendo ou não, assim, um resquício ainda de adubo. Então você planta feijão, você planta milho, né, pro seu próprio consumo dos animais. Você come um pouco também do milho enquanto ele tá verde, né? O feijão sempre ali, o feijão dura aí mais de anos, esse feijão que você colhe daqui, né, sem problema algum. E é necessário a água, né? A água, geralmente você faz isso no período chuvoso, então você tem a água para consumo aí, diário, né, caseiro aí, que é a água potável, a água que você bebe, usa ali para tudo ali, mas você também precisa da água aí que vem do céu, né? Então eu já tinha comentado com a galera aí que eu ia mudar um pouco essa dinâmica aí, de explicar para vocês algumas coisas que é muito simples, né? E eu lendo aí um artigo aí, um precisa do outro, só que eu sou bastante subjetivo, né? Eu penso muito na questão do eu, e eu vou falar para vocês aqui que eu tenho alguns pontos, né? Como por exemplo, a primeira economia seria a economia primária seria a agricultura, né, no Brasil. A segunda aí, a secundária aí, seria a industrial, né, a industrialização. Logicamente que depende da quantidade do que você produz, você precisa mesmo de maquinários, né, de coisas aí ligadas aí ao agronegócio aí, né, você precisa disso. Agora, dependendo da quantidade, você já reduz isso aí, você não precisa tanto, né? Depende aí do tamanho, da quantidade da sua produção. Você não vai necessitar tanto das indústrias, né? Você não vai ter tanta dependência das indústrias. Se você produz só para você mesmo, você tem uma cota mínima aí de consumo, dependência das indústrias. Agora, se você já é um médio produtor, um grande produtor, um mega produtor, aí você já vai precisar mais. Então uns precisa dos outros, né? Mas eu acredito que o perímetro rural, ele é mais saudável, né? E você não é como antigamente, né, cara? O pessoal tem aquela sina, né, de Chico Bento, né? Você não sei se vocês já viram lá a história lá da Mônica, né, do livrinho lá do Maurício de Souza, né? Retrata bem lá o mundo caipira e o primo daquele camarada, o tal de Zeca, né? O nome do camarada que vai na cidade, por exemplo, é Zeca, né? Zeca geralmente é um nome caipira. Então, assim, existe uma comunicação ainda, até porque as primeiras coisas que se teve no Brasil, a primeira economia, né, os povos, assim, vamos que dizer, passados aí, eles eram dessas regiões, né? Então você vai ver muitos nomes, né, muitas culturas, muitas religiões aí provenientes, né, determinados tipos de músicas que é proveniente aí da caipiragem, né, da vida rural. E isso é até mal visto, né, mas hoje se mudou muita coisa, né?
Então a gente precisa, por exemplo, de um pouco, né, de industrialização, sim, a internet, da qual estou fazendo esse vídeo, por exemplo, né? Mas eu tenho que para eu, né, mais uma vez aí sendo subjetivo, que os centros urbanos, eles precisam mais de nós, do pessoal do campo, do que nós deles, porque veja bem, se surge qualquer problema, qualquer eventualidade aí, uma guerra, qualquer coisa assim, para eu e para aqueles que estão à minha volta aqui, tá tranquilo, cara. Agora, o que que vai acontecer com esses perímetros urbanos aí? Não sei se vocês lembram aí a época dos caminhoneiros aí, a greve dos caminhoneiros, né? Confusão foi aquilo tudo. Então, dá para você conseguir observar bem, né, e ver qual que é a sua necessidade, né? Então, sendo mais subjetivo aí, o que mais movimenta os seres humanos é a sua fome. A sua fome eu me refiro ao quê? Né? A sua necessidade de se alimentar, né? A sua necessidade de consumo alimentício. Então, por exemplo, se os produtores pararem, as cidades morrem, né? E se as cidades pararem, os produtores não morrem. Então fica aí para vocês aí, hoje eu estou explicando mesmo aí, basicamente aí sobre o plantio de feijão. Quando estiver fazendo isso na prática, eu vou mostrar para vocês, feijão e milho, né? Vou falar ali sobre lá, as bananeiras, tá vendo as bananeiras? Vou falar sobre vocês, economia de gás, lenha aí, ó, como vocês bem podem ver, né? Ali tem um pezão de jabuticaba, não sei se vocês conhecem. Enfim, galera, são diversos assuntos, são assuntos bem expansivos, são assuntos bem aleatórios, abertos assim, que para vocês terem um entendimento aí, e eu também estou aprendendo muito com isso. Então eu até gostaria que vocês se inscrevessem no canal aí, deixassem seu comentário, seu like aí. Beleza, galera? Valeu!